E o que o pai faz? Ele abraça aquela criança com tanto amor e carinho, e com orgulho, inclusive, que por mais que a criança tenha tropeçado, ele abraça e tem orgulho porque a criança está tentando. Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui com um novo dia, um novo devocional, uma nova alegria, uma nova animação. E é isso. Deixa eu só ajeitar aqui a mesa para caber tudo que a gente quer que caiba na mesa. Mas vamos lá. Hoje a gente vai continuar a nossa série sobre mulheres que transformam. E hoje eu quero falar sobre a fé, a força que vem da fé. E é o seguinte: a gente se pressiona demais para ser forte. Pressiona demais para ser forte. A gente põe uma régua sobre si mesma, em que a gente define controles rígidos sobre nós mesmas, que são difíceis de cumprir. Expectativas sobre o que a gente precisa fazer, que muitas vezes são irreais. E que Deus não exige isso da gente. Porque Ele sabe que a gente não é capaz de tamanha perfeição, de tamanho esforço, que nós somos humanos. E nós temos emoções, nós temos um corpo físico limitado, que quando for glorificado eu quero saber como é que vai ser, mas que, né, no momento não é. E o que eu quero ressaltar aqui? A nossa força não está em nunca se sentir fraca. Nossa força está em saber que podemos correr para Deus a todo e qualquer momento. Eu quero ler aqui Salmo 28, versículo 8 e 9. Olha o que ele fala. O Eterno é a força do seu povo, refúgio irrestrito para o líder escolhido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Tem consideração por eles, carrega-os nos ombros como faria um bom pastor. Se a gente prestar bem atenção no que está falando aqui, ele está falando o seguinte, que o Senhor é a nossa força e não que Ele dá a força. São coisas diferentes. Porque se Ele entrega a força pra você, é meio que, te dei, se vira. Agora resolve. Agora, se Ele é a nossa força, Ele está conosco todo momento. Ele anda conosco. Ele não chama a gente pra ser uma mulher que tem uma força sobre-humana. Ele não fez o homem pra isso. Até porque Ele fez o homem pra ter um relacionamento com Ele. Pra depender dEle. Então ele não exige isso. Ele é exatamente o oposto. Ele não exige uma força de você que você não dá conta. Ele não exige que você faça tudo sozinho. É o contrário. Ele faz questão de que você chame ele para viver isso com você. E para falar, no Senhor eu sou forte. Como Paulo diz, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí o inverso. Em vez de você falar, não, eu consigo, eu dou conta sozinha, porque eu não preciso de ajuda, ele vai resistir a você. Porque ele falou assim, então tá, você não precisa de ajuda? Se vira aí, minha filha. E não é isso que ele quer. Não tem coisa mais linda quando a gente vê uma criança que começa a andar, sabe, com aquelas perninhas gordinhas, com aquela perna que não tem uma mobilidade ainda, ela anda assim, né? Ela não faz isso. Ela não tem uma mobilidade na perna, uma maleabilidade na perna. Aí quando ela tá andando, ela vai lá e tropeça, cai. O que ela faz? Ela dá um choramingo e corre pra mãe e pro pai que tá assistindo aquele novo caminhar. E o que o pai faz? Ele abraça aquela criança com tanto amor e carinho, e com orgulho, inclusive, que por mais que a criança tenha tropeçado, ele abraça e tem orgulho porque a criança está tentando, porque a criança está caminhando, porque ela está no começo de algo. Deus é a mesma coisa. Ele olha pra gente, vê a gente dando os passos e está ali, de mãos dadas, numa distância segura, para ao mesmo tempo estimular a criança a aprender a andar, mas ao mesmo tempo estar ali para qualquer necessidade. É com essa proximidade que o Senhor está conosco. Ele assiste a gente em tudo. A gente aprende a cuidar, a resolver tudo, a antecipar problema. E aí a gente chega a confundir força com autossuficiência. E isso não é o que Deus quer. Deus quer que a gente seja forte. Ele falou isso para Josué. Ele falou, seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Ou seja, apoie a sua força, a sua coragem em quem está do seu lado. E ele também fala, não confie no ser humano, mas confie em mim. Não faça do seu apoio um outro ser humano. E esse ser humano, inclusive, é você. Porque a gente pensa assim, olha, eu esqueci até como é que tá no versículo lá. Ele fala assim, não confie no homem, né? Maldito homem confia no homem, né? E por quê? Porque ele fala, confia em mim. E esse homem, às vezes a gente pensa assim, não vou confiar naquele que tá ao redor. As pessoas ao meu redor não são dignas de confiança. Pode ser isso? Pode. Não coloque todas as suas expectativas no ser humano? Sim. Inclusive em você.
inclusive você. Então o que a gente, Deus convida a gente? A fazer dele o nosso porto seguro, ele o nosso refúgio, ele aquele que nos alimenta. E a fraqueza que a gente quer que ele demonstre diante dele não é você se tornar fraco para os outros. Não é como se você fosse fazer uma cena e demonstrar fraqueza na frente de outros. Não. É demonstrar fraqueza diante dele e reconhecer que sem ele, que você é forte por causa dele. É como quando o versículo fala, por ele e para ele, por meio dele, são feitas todas as coisas. E Deus também fala, sem mim, nada podeis fazer. Não é sem os outros. Então não é que ele está chamando você para se parecer fraquinho na frente de outras pessoas. Não. É para você se revestir de força, mas não se revestir de uma força que vem de outro. Ou vem de você. Se revestir de uma força que vem dele. E a fraqueza, ela não é o oposto da fé. Às vezes a gente pensa assim, que a gente está num momento de um cansaço que vai além do físico. A gente não raras vezes, a gente tá cansado a ponto de uma boa noite de sono, que você sabe que você deitou, apagou e ainda assim levantou cansado. A gente não é assim. A gente chega a esse momento de um cansaço que vai além desse cansaço físico que se resolveria com uma noite de sono. A gente tá cansada, a mente tá cansada, o coração tá cansado e a gente fica nessa. E é nessas horas que a gente pensa que a gente tem que se agarrar a ele. Eu tenho uma amiga que tá com um bebê pequeno, né? E ela tava falando que é o primeiro filho, ela tem muita novidade, eu já passei por isso. Você não sabe como a criança funciona, mas ela só quer você. É um mundo de tentativa e erro, do que dá certo, do que não dá certo. E ela tem aquele período, ela reveza o cuidado do filho, que ela é psicóloga, e ela reveza o cuidado do filho com o marido, né? Ele tem essa disponibilidade porque também faz home office. Então ela fala, durante o tempo que eu tô em sessão, que geralmente a turma quer logo pela manhã, eu tô com os pacientes e depois desse período eu fico com ele. E ela falou assim, na hora de fazer ele dormir, é aquela máxima, gente, que por mais que você tente, muitas vezes você não consegue. A criança quer dormir com você em pé e no colo. Ai de você sentar. Ela quer você balançaninho, em pé, andando com ela no colo. E ela falou assim, Cláudia, eu usei aquele momento, ela toca piano e tal, então ela tem uma questão muito de adoração. De adoração por meio da música, né? Porque a gente sabe que a gente adora o Senhor das mais infinitas formas. E ela falou assim, eu comecei a fazer um tempo de devocional em que eu não conseguia sentar bonitinha e ler minha Bíblia. Mas eu fazia o quê? Enquanto ele estava com aquele canguru no meu colo, eu comecei a falar com o Senhor. E depositar nele o meu cansaço. Depositar nele a minha frustração. Porque tudo que a gente mais quer é a criança comece a dormir a noite inteira pra você não voltar a dormir a noite inteira. Eu brinco que é a prova de resistência que a gente tem quando o bebê nasce, é ficar sem sono. Sabe que você ser impedido de dormir é uma das formas de tortura. Pra esse nível. Não que criança tortura a gente. É só pra ter um parâmetro do quanto faz mal pro ser humano ficar sem dormir. E ela falou assim, eu comecei aqueles balançar que eu tinha que estar ali fazendo meu filho dormir, a falar com Deus. E colocar a minha expectativa, a minha frustração nele. Mas de que forma? Não no sentido assim, ó Deus, ó o filho que você me deu e agora eu não durmo, eu tô cansada, eu tô tentando, essa criança não responde assim ao desenvolvimento da forma que eu queria. Ou, por exemplo, minha irmã, que também tá com um bebê pequeno, e ela falava pra mim, ela me chama de Naná. Naná, o Julinho não dorme, ou o Julinho tá demorando pra pegar uma madeira. É uma frustração, porque você quer que a criança aprenda logo, porque ainda mais quando é fome, o que a mãe quer que a criança faça é comer e dormir. E ela falava assim, eu comecei a conversar com Deus ali. E eu percebi que o dia que eu não tinha esse tempo com Deus, ali, com meu filho no colo, e depositando nele o meu cansaço, falando, Senhor, eu tô cansada, me dá força. Eu sei que esse é o propósito que eu tô no momento. A gente falou de propósito ontem, né? De boa mordomia. Senhor, o Senhor me deu esse filho. E eu tô cuidando dele. Eu não sei muito bem o que fazer. Ele também é novo na vida, ele também não sabe muito como agir. Mas, Pai, eu entrego pra Ti o meu cansaço. Eu sei que é o Senhor que vai injetar graça em mim, porque se o Senhor me deu filho, o Senhor vai me dar forças pra cuidar dele. E ela falou, o dia que eu não conseguia fazer isso, por algum motivo, eu não ficava bem. Eu ficava irritadiça. Eu ficava... brigava com ele, tinha menos paciência com a criança, tinha menos paciência com meu marido, com as situações. Eu estou procurando só aqui a próxima anotação. E
ela não ficava bem assim, porque ela tinha esse momento de colocar na presença do Senhor, se derramar diante dele e reconhecer perante ele as suas frustrações, as suas fraquezas, as suas necessidades. Quando você deposita isso no lugar certo, o alívio é muito grande. O alívio é muito grande. É como eu gosto muito de rotina. Eu sou uma mulher que funciona com rotina. Quando sai da rotina, que eu saio por algum motivo, para voltar, eu fico irritada também. E o meu tempo com Deus, ali no escuro, a hora que eu acordo, antes de eu chamar meus filhos para a escola, é ali que eu converso com ele, é ali que eu leio a palavra. O tempo que eu tenho ali é o que me abastece pro dia. E a gente coloca e alinha isso diante dele. Mas é isso que eu queria falar hoje. A mulher que transforma, ela não só é estímulo para transformação para alguém. Enquanto ela transforma, ela é transformada. E Deus não nos chamou para sermos mulheres sobre-humanas, super mulheres. Essa mulher não existe. Essa mulher só passa a existir quando ela faz do Senhor a sua força. Quando ela faz do Senhor o seu refúgio, como está aqui, ó. O eterno é a força do seu povo. É esse refúgio onde você se esconde, onde você reconhece para ele a sua fraqueza, a sua necessidade. A super mulher só vai existir, se é que a gente pode falar super, a partir desse ponto. Porque é diante da nossa fraqueza, diante do reconhecimento da nossa dependência dele, que ele faz as maiores coisas. Um dia eu estava fazendo um evento lá da empresa e eu contratei uma moça que ia fazer umas caixinhas de café da manhã, né? E ela chegou atrasada, em cima da hora do evento e tal, porque ela falou o seguinte: a pessoa que me ajuda, uma mulher que me ajuda, ela teve uma discussão blaster com o marido, sofreu agressão, e ela não pôde vir. E com isso, óbvio, eu fiquei toda enrolada. Eu falei, tudo bem. E eu falei uma frase pra ela, que até eu depois, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, foi o Espírito Santo. Eu falei o seguinte: o homem, sem Deus, é capaz de fazer o maior leque de coisas infinitas, destrutivas. As piores atrocidades, as piores maldades, as piores situações. Ele é capaz de fazer. Não é que todo ser humano é ruim. Mas a pessoa com Deus também é capaz de fazer as maiores proezas, os maiores fatos, as maiores declarações de amor, as maiores demonstrações de amor, o maior cuidado. Porque ele, a partir daí, injeta graça em você. E você tem a força para cumprir o propósito pelo qual ele chamou você. Às vezes a gente fala, o propósito fica muito etéreo, muito subjetivo. Ficou um estigma. O propósito. Gente, enquanto você não sabe a forma específica para você cumprir o seu propósito é o ID. Que é falar de Jesus para todos que você encontrar e fazer discípulos. Então ontem, quando a gente definiu o propósito, foi o quê? Eu falo de Jesus, eu comunico o evangelho por meio da função que eu estou exercendo no momento, porque ela pode mudar. O ser humano, ele é muito versátil e o Senhor sabe disso. Então, a cada momento Deus pode te colocar numa função. E é ali naquela função que você vai transformar alguém por meio da graça de Jesus que flui por você e ao mesmo tempo vai ser transformada e lapidada por Cristo. Então hoje, o que a gente pensou aqui foi, o que a gente viu aqui é: a mulher que transforma faz da fé a sua força. E a sua fé em Cristo. A fé que ela deposita em Cristo, ela te dá a força necessária que ela precisa para cumprir o propósito. Como eu falei, ele injeta a graça em você. Sabe quando você está extremamente animada por um projeto? Deus, ele coloca o projeto no seu coração. Daí você pega amor por esse projeto. E aí ele põe graça em você. Para a partir do momento que você ama aquilo que você está fazendo, você é instrumento dele e ele injeta graça e força para você fazer aquilo. Então a mulher que transforma faz da sua fé em Cristo a sua força. Faz de Cristo o seu refúgio, a sua fortaleza. E ele carrega ela nos ombros, como está aqui no final do versículo de Salmo 28:9. Ele carrega ela nos ombros, como faria um bom pastor. É isso, gente. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai querido, eu quero te agradecer por hoje. Por essa consciência maravilhosa que o Espírito Santo nos está dando, de que a gente não tem que ser forte na nossa força, na força do nosso braço. Mas que contigo, com a tua graça, nós somos capazes de fazer grandes coisas. E temos força, vigor para cumprirmos aquilo que o Senhor designou no momento. Fazer o discípulo que o Senhor nos designou no momento. E que tudo é para a tua honra e glória.
Pai, muito obrigada, porque nós sabemos que quando somos instrumentos seus para transformar a vida de alguém, isso nos dá uma alegria tremenda. Nós nos sentimos privilegiadas. Obrigada, Pai, por confiar em nós a transformação de alguém, por meio do discipulado, por meio de forjar em alguém o caráter de Cristo, enquanto nós mesmas estamos sendo forjadas por Ti, para termos o caráter de Cristo lapidado em nós. Muito obrigada, Pai. Eu peço que o Teu Espírito no Santo trabalhe essa verdade em nosso coração ao longo do dia. E que hoje, Pai, a gente tenha a oportunidade de ser transformada e transformar alguém. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.